E como diria o Nelson Rubens, bomba, bomba! O final de semana foi marcado pelo começo da Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. Não esse Irã aí. O outro Irã, que também é muito desconhecido dos brasileiros, mas agora todo mundo parece que é especialista em Irã aí nas redes sociais, né? Por que será que os Estados Unidos está sempre deixando para invadir os outros países no final de semana? É uma espécie de imperialismo coach? Vamos colonizar enquanto eles dormem? Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. Pô, deixa pra fazer a Terceira Guerra Mundial no dia útil, né? Que pelo menos dá pra gente meter um atestado pra não trabalhar na segunda-feira. Sejam bem-vindos ao canal do Paim. Meu nome é Alex Paim, eu sou comediante, jornalista e participante do movimento Dorme Brasil. E hoje vamos falar ainda de guerra no Irã, das manifestações flopadas do Acorda Brasil e também das enchentes lá em Minas Gerais. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal, dar like, que é para o YouTube saber que você está curtindo o conteúdo, espalhar, ativa o sininho e não deixa de comentar aqui embaixo para garantir o engajamento. Quem estava dormindo no final de semana ou acompanhando notícias bem mais relevantes, vamos dar um resumo aqui. A escalada militar no Oriente Médio ganhou proporções históricas após ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. A ofensiva resultou na morte do Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã por quase 4 décadas, e abriu um novo capítulo de instabilidade na região. O anúncio foi feito pelo presidente Donald Trump, que afirmou que os bombardeios continuarão pelo tempo considerado necessário para garantir segurança e estabilidade. Segundo Washington, a operação teve como principal objetivo neutralizar ameaças consideradas iminentes, especialmente relacionadas ao programa nuclear iraniano e ao desenvolvimento de mísseis balísticos. Já o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sustenta que impedir o avanço nuclear do Irã é uma questão de sobrevivência para Israel. O governo americano declarou que instalações estratégicas foram destruídas, embora não tenha apresentado provas públicas de que o Irã estivesse prestes a produzir uma arma nuclear. Teherã reagiu com ataques a bases que abrigam forças americanas no Oriente Médio e prometeu vingança. Enquanto parte da população foi às ruas celebrar a morte de Khamenei, grupos pró-regime organizaram atos de luto. O cenário é de incerteza, com risco real de ampliação do conflito para diversos países da região e impactos diretos na segurança e na economia global. A morte do Ayatollah Ali Khamenei tirou do poder um líder fundamentalista teocrático, assassino e genocida. Agora só falta tirar mais 2. Mas, logicamente, o conflito não parou porque o idoso de 86 anos foi morto. O Irã reagiu e iniciou suas retaliações aos Estados Unidos e Israel. As bases americanas no Oriente Médio só não foram mais atacadas que as bases da Virgínia. Uma questão que está vindo à tona agora é se a guerra contra o Irã vai trazer algum impacto para o Brasil. Até agora, o primeiro impacto que a gente está sentindo é o ressurgimento dos carecas especializados em Oriente Médio, mas que, na verdade, são pró-Israel, tá? E estão sendo entrevistados aí no Globo News, nos principais veículos da grande mídia. E a grande mídia, como sempre, é parcial quando o assunto são baixas civis. Se são baixas civis em Israel, temos aquele tipo de manchete. Ataque de Irã contra Israel deixa um morto e 21 feridos em Tel Aviv. Mas quando as baixas civis são no Irã, temos aquela manchete: ataque mata dezenas de alunas de escola iraniana no sul do país, diz a imprensa estatal. Quer dizer, quando são baixas civis em Israel, a gente tem um drama de guerra estilo Platum. Mas quando as baixas civis são no Irã, vira o exterminador do futuro. A Skynet desenvolve autoconsciência e os mísseis são disparados por conta própria. Hasta la vista, baby. Mais uma vez, os Estados Unidos estão envolvidos numa guerra e o pretexto agora é se defender do programa nuclear iraniano, porque é uma potencial ameaça para os americanos. Já outros dizem que é para jogar literalmente uma cortina de fumaça no caso Epstein. Qual será o melhor jeito de distrair a opinião pública sobre o escândalo sexual envolvendo abuso de menores? Já sei, bombardear uma escola em que tem menores de idade. Já reparou que o objetivo do Trump, de uma maneira ou de outra, é sempre foder com uma menor de idade? Esse é sempre o objetivo final dele. No fim das contas, só existe uma diferença entre um terrorista islâmico fundamentalista e um terrorista americano. É que o terrorista americano ele não precisa esperar morrer para ter as 72 virgens. É só ele ir para a ilha. Como? Vamos agora para as notícias não tão urgentes no plantão do Paim. Prefeito do interior de São Paulo cria a Bolsa Mondiaro para combater a obesidade, oferecendo princípio ativo no SUS. O brasileiro está usando tanta caneta para emagrecer que a única academia que ele vai passar a frequentar daqui a pouco é a Academia Brasileira de Letras. E político não tem jeito, né? É sempre uma concorrência. O PT lança o Auxílio Gás e aí vem esse prefeito, que é do PL, e lança o Auxílio Botijão. O gás!
Galvão Bueno leva torta na cara no Passa ou Repassa e a internet vai ao delírio. Olha só, eu já vi idoso com a cara torta por causa de AVC, mas com torta na cara é a primeira vez. Pelo menos alguém finalmente conseguiu calar a boca do Galvão. Acabou! Acabou! Uma jovem americana de 20 anos que passou a se identificar como cadela e adotar o estilo de vida de uma cachorra Lulu da Pomerânia já acumula mais de 60 mil seguidores nas redes sociais. É muita falta de ração, quer dizer, de noção, né? Agora vem a poderosa, hein? Tudo isso por causa do algoritmo. A única recomendação que eu faço para ela é evitar 2 lugares, Carrefour e Santa Catarina. Graciane Barbosa se filia aos Republicanos e confirma a pré-candidatura a deputada federal pelo Rio de Janeiro. A expectativa é de que Graciane bata recorde de votos com a promessa de que vai entrar no Congresso com bomba. Uma criação biotecnológica de IA chamada PlantGPT vai permitir com que pessoas que conversam com suas plantas possam também ouvir as suas queixas. Na verdade, essa planta já existe, ela se chama cannabis. A única recomendação dos desenvolvedores dessa nova tecnologia é que não deixe as crianças perto dela, porque a última planta que conseguia se comunicar com as pessoas via tecnologia foi essa. Huge air, look at that spin! Sticks the landing, heading for the rail, perfect grind! Gravity may be relentless, but so... Enquanto a guerra do Irã tá bombando, teve outro evento da direita aqui no Brasil que não bombou tanto, que foi o Acorda Brasil, também conhecido como Testemunha de Jeová, um monte de crente querendo te acordar e encher o saco em pleno domingo. Lideranças da direita e pré-candidatos às eleições deste ano foram às ruas neste domingo em uma mobilização nacional, realizada em mais de 20 cidades do Brasil. O movimento batizado de Acorda Brasil tem como principal alvo o governo do presidente Lula e decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. A articulação foi feita pelo deputado Nicolas Ferreira e inclui críticas diretas aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Entre as pautas estão pedidos de impeachment de autoridades e questionamentos sobre decisões do judiciário. Pela manhã, houve registro de atos em Brasília, Belo Horizonte, no bairro de Copacabana e em Salvador. Um novo ato também está previsto para São Paulo, na Avenida Paulista. Em Brasília, a mobilização foi organizada pela deputada Bia Kicis e conta com a presença do senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Após críticas internas, os organizadores ampliaram a pauta para incluir a defesa da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O tema se tornou central na estratégia de mobilização de parte da oposição ao governo federal. A quantidade de pessoas que participou da manifestação variou de acordo com as fontes. Segundo a Carta Capital, tinha meia dúzia de gato pingado. Já de acordo com a Globo News, tinha cerca de 20 mil pessoas. E de acordo com a Jovem Pan, 1 bilhão. Isso é mentira, rapaz. Isso aí é fake news. É fake news o nome? O maior flop foi no Rio de Janeiro, lá na praia de Copacabana, onde estima-se que tinha cerca de 4 mil pessoas, mas que para dar uma impressão de multidão, eles usaram IA. E tem até a assinatura da IA no canto da foto. Tudo bem, né? Pô, Rio de Janeiro, praia de Copacabana, não tem problema dar uma roubadinha, né, de vez em quando. Além do que é interessante o uso de inteligência artificial para estimular a burrice natural, que é o bolsonarismo. Já na Avenida Paulista teve mais gente, cerca de 20 mil pessoas, mas para dar uma impressão de mais gente, de multidão, eles usaram fotos de manifestações de outros anos. Dizem que tem foto do Fora Dilma, lá de 2016. Outros já dizem que é foto da parada do orgulho gay, a que eu torço muito que seja. Já pensou? Se for, tem que ser o movimento LGBTQIAE, que o E representa os enrustidos, né? Porque estão representados nessa manifestação. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários o que você acha que é essa foto. Só respostas erradas, de preferência. Mas não importa quantas pessoas tinham nessa manifestação, o que importa é a mensagem, que é pedir a liberação do Bolsonaro, dos envolvidos no 8 de janeiro, criticar o governo e, claro, o Alexandre de Moraes. Olha só essa fala forte do Nicolas Ferreira. Nós não temos medo de você. Achou que ia colocar o Bolsonaro na cadeira e íamos parar. Achou que ia colocar milhares de pessoas na cadeira e íamos nos parar. Você é um pateta. Eu sou crente, eu não posso xingar. Você é um panaca. Quer dizer que você sobe num trio elétrico, reúne uma multidão, tudo bem que é uma multidão aumentada por IA, ou está usando o arquivo de uma outra manifestação, não importa, tem um público grande ali querendo te ouvir, está esperando que você vai falar uma coisa forte, e aí você chega e fala pateta, panaca. Parece que o Nicolas estava sendo dublado num filme da Sessão da Tarde, sabe? Seu pateta, seu panaca, corre que os tiras estão chegando! Versão brasileira, Herbert Bichas.
Aliás, esse monte de gente desocupada junto me lembra um clássico da Sessão da Tarde. Tudo bem, o Nicolas não quis xingar, porque vai que Deus fica irritado e manda um raio de novo. Agora que o Nicolas preparou o terreno, Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, vai chegar lá e endossar essa crítica ao Xandão e ao STF, certo? O nosso alvo nunca foi o Supremo. Nós sempre dissemos, o Supremo é fundamental para a democracia. Ué? Não entendi. Então todo fora Xandão era só zoeirinha? Daqui a pouco o Flávio Bolsonaro vai chegar e falar: "Ha! Rachadinha do malandro!" Quem também não poderia deixar de marcar presença é ele, claro, a última palavra em governador. Faltando um trem aí. Tá faltando um trem. Nós estamos lutando por anistia ampla, geral e restrita. Nós estamos lutando para que os presos políticos sejam soltos. Nós estamos lutando pela liberação, pela soltura do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha, sem ironia agora, eu acho muito bacana que uma pessoa na idade do Zema consiga realizar o sonho dela de passar no vestibular para federal. Eu tô só imaginando como é que o Zema tá animado para a primeira festinha dos calouros. Quero me drogar. Mas, Zema, não tinha algo mais importante para você cuidar no momento? Tipo aquela chuvinha que caiu lá em Minas recentemente? Porque, assim, o Zema está sendo sondado como possível vice do Flávio Bolsonaro nas eleições. Mas depois desse episódio aí com as enchentes, talvez a relação do Zema com o eleitorado tenha ficado um pouco, digamos, tempestuosa. Agora o político, na hora do diante, a gente precisa de máquina, caminhão, pipa para lavar. Olha a bagunça que tá isso aqui. É isso que a gente precisa. A gente precisa de ajuda. Agora vim. Desse jeito, não ajudar, não adianta. Não, gente. Na verdade, o Zema antecipou as festas juninas lá em Minas Gerais. Toda hora que ele chega e fala: "Olha, eu preocupado com a chuva!" É mentira. Tudo bem que o mineiro é conhecido por ser um pouco desconfiado, mas eu não estou entendendo por que dessa desconfiança contra esse senhorzinho tão simpático. O governo de Minas Gerais reduziu em 96% a verba destinada ao combate e respostas aos danos causados pelas chuvas entre 2023 e 2025. Segundo dados do Portal da Transparência, o investimento caiu de 134 milhões para apenas 5,8 milhões no último ano, chegando a irrisórios R$ 36 mil nos 2 primeiros meses de 2026. O governador Romeu Zema contesta os números, alegando gastos em piscinões e kits de defesa civil. A redução orçamentária coincide com uma tragédia humana na Zona da Mata. Subiu para 40 o número de mortos em Juiz de Fora e Ubá, com 27 pessoas ainda desaparecidas. Ambas as cidades estão em estado de calamidade pública, enfrentando deslizamentos de terra e enchentes históricas. Bom, só não dá para dizer que o Zema deu uma banana pro povo mineiro porque ele comeu a banana com casca e tudo. Eu, por mim, deixava esse frame do Zema até o final do vídeo. E se antes já era certo para o Zema conseguir eleger fácil um sucessor, já que ele não pode se candidatar, que ele está no segundo mandato, né? Aquela máxima de que ele elege até um poste já não é verdadeira, principalmente se for um poste. Até porque esse poste aqui ajudou muito mais a população na enchente do que o Zema. Aliás, ele ganha fácil do Zema num debate. Quem também apareceu no município de Ubá, na Zona da Mata, uma das mais afetadas pelas chuvas, foi de novo ele, Nicolas Ferreira, que está sempre trabalhando pelo algoritmo, e também foi muito bem recebido pela população. Sabe por que está tudo parado desse jeito? Olha lá, a máquina querendo trabalhar, uma máquina que impossibilidade de trabalhar, o trânsito todo fechado ali por conta do Nicolas, o Chupetinha, está aqui fazendo mídia, fazendo vídeo, atrapalhando no meio da obra, no meio do canteiro, no meio da coisa. Olha só, Nicolas, eu vou te dar uma dica. A última coisa que uma cidade devastada pela enchente quer é um cara lá que atrai a raio. Porra, Chupetinha! Os caras não estão preocupados com vídeo no TikTok, eles querem toque de recolher. E o Nicolas ficou bravo, ele chamou o pessoal lá de Ubá de ingrato. O Nicolas ficou bravo porque fez uma vaquinha e conseguiu arrecadar 2 milhões, o que foi uma boa iniciativa, mas na época que ele estava na Câmara dos Vereadores lá de Belo Horizonte, ele votou contra o programa de redução de riscos e inundações e melhorias urbanas, porque ele era adversário político do prefeito da época, o Alexandre Calil. Inclusive, uma parte muito interessante desse tweet é essa parte que ele chama o ex-prefeito Calil de Gargamel. E faz todo sentido o Gargamel ser inimigo do Nicolas, porque o Nicolas parece o Smurf.
E para quem é da geração Z, não sabe o que é Smurf, Smurf é uma espécie de avatar da categoria de base, sabe? A verdade é que tanto o Nicolas como o Zema agiram nesse episódio aí das enchentes. Como é que eu posso falar? Desculpa o palavreado, né? Deixa eu ver se tem criança aqui perto. Mas o Nicolas e o Zema agiram nesse episódio aí das enchentes como verdadeiros patetas. E já que o Nicolas falou que o Xandão é pateta, bem que eles podiam formar um trio. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal, dá aquele joinha, comenta aqui embaixo e aproveita aqui e dá aquela maratonada vendo outros vídeos do canal.